Louvado seja Deus. As palmas agradeçam o nome do Senhor para a vida do Senhor. Vamos cantar todos com a paz, Senhor Jesus. Amém? Amém, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Eu não sei, meu Pai, o que o Senhor quer trazer, mas o Senhor sabe. O teu servo, meu Pai, ele tem pagado o preço. Ele tem estado, meu Pai, na direção do Senhor. E eu sei, meu Pai, que o Senhor tem conduzido a caminhada, a nossa caminhada para ti. Meu Deus, eu sei que às vezes parece ser difícil, mas eu sei que se o Senhor está no barco, tudo vai bem. Meu Pai, eu entrego a vida do Gideão nas tuas mãos, eu sei que ele já está. Meu Deus, que não venha ser ele, mas que venha ser o Senhor, que venha trazer a mensagem a qual o Senhor quer falar. Porque nos últimos dias o Senhor tem falado grandemente conosco nessa igreja. E eu sei, meu Pai, que hoje não vai ser diferente. Meu Pai, tira toda a ansiedade, todo o medo. Meu Deus, que ele venha diminuir para que o Senhor venha crescer na vida dele. É que eu te peço, meu Pai, já certo da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Paz do Senhor Jesus, por tudo que eu cumprimentei. Cheguei na correria porque estou vindo de serviço, mas Deus sabe todas as coisas. Aleluia. Você que tem sua Bíblia, coloque-se de pé e reverência a palavra do Senhor. E abra em Mateus, capítulo 8. O verso de número 23. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 23. Aleluia. Podemos ler a palavra do Senhor? Amém. Mateus capítulo 8, versículo 23, que diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo mais alguns capítulos, versículos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite eu sei que já foi orado, mas como de costume e como foi me ensinado, Pai, eu quero apresentar a minha vida nas mãos do Senhor nesta noite. Ó Pai, que eu diminua e o Senhor cresça. Ó Pai, que não venha ser eu que venha falar de mim mesmo, mas que venha ser o Teu Espírito Santo que venha conduzir os meus lábios a falar uma palavra para toda esta igreja. Aquele coração que estiver aberto, que estiver atento, venha entender o que o Senhor quer falar. Fala, Pai, através da minha boca, mediante o que eu estudei e mediante o que o Senhor quer falar. Traga palavras reveladas sobre a minha mente para que a Tua igreja venha ser alimentada pelo Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia. Estamos aqui diante de um texto muito falado, e Deus é tão perfeito que eu pedi uma confirmação, e Deus confirmou através da minha esposa, através de uma simples oração, que se Jesus está no barco não tem como dar errado. Aleluia. E a pastora Luzia e o pastor Macoré, eu estive aqui falando com ele, mandando mensagem para eles na madrugada, porque de uns dias para cá as coisas têm sido no mundo espiritual bem fortes, bem pesadas, porque a gente no mundo espiritual cristão, a gente tem que entender que o mundo espiritual é mais real do que o mundo carnal. A gente está vendo essa parede, a gente está vendo o ventilador, a gente está vendo aqui, eu em cima do altar pregando a palavra, estamos vendo o vasofilar, estamos vendo tudo. Para nós isso tem como a gente acreditar, porque a gente estamos vendo. Mas o mundo espiritual ele é muito forte e muito mais real do que nós imaginamos.
E durante essa madrugada eu estava ali preparando a palavra do Senhor. Eu falei com a minha esposa que eu tinha que estudar. E nós curtimos ontem o Dia dos Namorados e tal, aquilo tudo, brincamos, eu, ela, a Taia. E a Taia, eu pus ela para dormir primeiro. E quando foi umas 1 e pouca da manhã que eu consegui tirar um tempo para estudar. Porque as coisas de Deus a gente tem que tirar um tempo, mesmo que a gente fique cansado, porque é coisa séria. Enquanto eu estava ali orando e buscando do Senhor, tentando ali ler um texto, ler outro, pedindo direção a Deus, eu ouvi os passos lá dentro de casa. Eu até pensei, será que a Heloísa levantou? Aí depois dos passos, pareciam os passos da Tânia. Eu falei, será que a Tânia levantou? E aqueles passos foram aproximando da porta, como se fosse o sapatinho da Tânia andando. Aí na hora eu levantei, abri a porta para ver se ela tinha levantado, disse da cama, e não tinha ninguém. E eu entendi no mundo espiritual que o inimigo estava tentando me distrair da palavra, porque o Senhor quer falar com a igreja nesta noite. E o inimigo nos últimos dias tem sido tão furioso que há uns 4, 5 dias atrás eu estava sentindo muita fincada no coração. E eu falei com a minha esposa que eu ia ao médico, não queria ir de início, mas eu vi que estava precisando de ir. Mas eu já fui com a certeza de que o médico ia falar que não tinha nada, porque quando a gente quer fazer as coisas de Deus, quando a gente está envolvido com a obra, o mundo espiritual se agita mais ainda, porque o inimigo tem fúria contra as nossas vidas. De um tempo para cá, depois que eu estive aqui, não sei se a pastora Luzia, o pastor Mancoré, os irmãos que estavam aqui vão se lembrar, recebi uma revelação de chamado que o Senhor tem na minha vida pastoral, e desde esse dia o mundo espiritual se abriu mais na minha vida, o inimigo ficou mais furioso, porque quando a gente se dispõe a fazer a obra do Senhor, o inimigo fica furioso, querendo atacar a gente, querendo botar medo. Ontem ele tentou colocar medo no meu coração. Antigamente, quando eu estava no mundo, eu tinha medo. Se fosse antigamente, eu já tinha corrido por debaixo da coberta e tampado a cara. Mas não, a gente não tem que ter medo quando o diabo vir com os sapatinhos de algodão tentando assustar você, tentando fazer gracinha na sua vida. Você não tem que ter medo. Quando você vê um vulto, quando você vê alguma coisa sobrenatural, eu tenho certeza que cada um que está aqui já viu alguma coisa que assustou. Mas eu venho dizer a vocês que não venham ter medo, porque se Jesus está no barco, o inimigo não pode tocar a sua vida. Se você está na presença do Senhor, andando com obediência à palavra do Senhor, aleluia, o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Estamos aqui diante de um texto que eu li aqui em Mateus capítulo 8, versículo 23, mas eu gosto de ler aqui em Marcos capítulo 4, versículo 35, que é o mesmo texto, mas que vem com uma explicação mais detalhada. E estamos aqui diante de um texto que Jesus estava ali com seus discípulos, e disse assim no Marcos capítulo 4, versículo 35, naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Jesus ele deu uma ordem aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, Jesus deu uma ordem, vamos seguir, venha comigo. Eu te libertei, eu te curei, eu te tirei daquele mundo de perdição ao qual você não sabia a direção ao qual você estava indo, mas eu estou te convidando, vamos para o outro lado. Eu vou te mostrar um caminho que conduz à eternidade, um caminho que eu vou te mostrar, ele é o caminho ao qual você não vai sentir tristeza, você não vai sentir dor, e onde que é isso? É na glória com o Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos que quando Jesus disse, vamos para o outro lado, e os discípulos deixaram a multidão, e o levaram no barco, assim como estava. Os outros barcos o acompanhavam, e levantou-se um forte vendaval. Aleluias. Nós vemos que Jesus chamou os discípulos e eles fizeram o que todos nós fizemos, obedecemos. E Jesus falou, vamos para o outro lado, e eles foram. E quando nós obedecemos a ordem do Senhor Jesus Cristo, o inimigo vem com tempestade nas nossas vidas tentando nos amedrontar. O inimigo tenta fazer de tudo para que nós venhamos ter medo. E assim ele fez com os discípulos do Senhor. Ele levantou ondas, como diz no verso 36. No verso 37, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Aqui vamos comparar as ondas com os problemas, as situações. É o problema financeiro nas nossas vidas, é as contas que nós temos que pagar. Todos os meses nós pagamos, mas sempre vai ter aquele mês que nós vamos ficar apertados, e vai ficar faltando uma conta, uma outra conta, e também vamos levar os problemas como o problema espiritual. Às vezes nós estamos bem e do nada nós ficamos tristes, sem motivo nenhum. Esse é mais um problema que o inimigo coloca. O inimigo também
também coloca nas nossas vidas o problema espiritual na mente. Nós venhamos às vezes ficar com dúvidas sobre a nossa salvação, porque quando Cristo desceu sobre aquele madeiro na cruz, Ele veio para nos salvar e veio para nos curar. Mas o inimigo tenta colocar dúvidas falando: será que você vai ser salvo? Você não merece estar na presença do Senhor. Você pecou, mas você lembra o que você fez? Você lembra um monte de coisa que você já fez na sua vida? Esse é um dos ataques, é um dos problemas. E ele vai acumulando problemas. Ele joga o problema espiritual, atacando a nossa mente. Ele ataca o nosso coração, trazendo sentimentos de tristeza sem motivo. Muitos de nós, às vezes até hoje, podemos estar aqui passando uma tribulação, porque o inimigo ele vem lançando ondas sobre o nosso barco. Ele vem lançando ondas, de forma que o nosso barco vai se enchendo. E chega uma hora que a gente faz como os discípulos. No verso 38 diz que Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos não acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Na tradução de Mateus diz que os discípulos falaram: Jesus, levanta, salva-nos, nós vamos morrer. Chega momentos das nossas vidas que o vento é tão forte, as tribulações é tanta, que parece que nós vamos morrer. Parece que nós vamos morrer, às vezes não fisicamente, mas espiritualmente. Às vezes nós pensamos em desistir, às vezes nós pensamos em parar e retroceder, mas Deus está nesta noite nos dizendo que se Ele está no barco, aleluia, você não vai perder, você não vai desistir, aleluia. Os discípulos estavam ali vendo as ondas entrando no barco, os problemas, as situações, o problema de cá, o problema de lá, aleluia, e começaram a desesperar, começaram a ter medo. Não é errado ter medo, o errado é quando nós deixamos o medo dominar a gente. O medo não pode ser maior que a minha e a sua fé, porque se nós cremos e dizemos na nossa boca: você crê? Você diz que crê sim. Eu creio que Jesus foi salvo, eu creio que Jesus foi morto e ressuscitou pelos meus pecados, eu creio que o poder dele eu posso ser curado. Assim como muitos de nós já vivenciamos na nossas vidas cura, milagres e libertações. Quantos no nosso meio não já foram libertos de vícios?
celular, cheio de problemas, cheio de coisas, ó, Instagram, Facebook, WhatsApp. Instagram, Facebook, WhatsApp. Aí na nossa mente a gente fala, eu não tenho tempo para ler a palavra do Senhor. Mas é porque eu até tento ler a palavra do Senhor, mas na hora que eu deito para dormir, eu estou tão cansado que eu não leio. Mas o telefone está lá, ó, Facebook, WhatsApp, Instagram. Facebook, WhatsApp, Instagram. Tem gente que vai dormir depois de meia-noite, 1h, 2, 3 horas da manhã, só mexendo no celular. Aí fala, é porque eu tenho insônia. Mas se você tem insônia, aqui está a cura para a insônia. Aqui tem cura para tudo. Aqui não sabe como é verdade, não. Aqui cura os mínimos detalhes. O problema é que a gente crê nas coisas grandes, mas não damos valor para as coisas pequenas. Deus tem o poder de fazer tudo na sua vida. Venha buscar a fonte, porque a fonte é a palavra do Senhor. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que ele ia se enchendo de água. Às vezes nossa vida, o nosso coração vai enchendo de problemas, a nossa mente, que nós chegamos até a surtar. Nós chegamos, se nós não controlamos a nossa mente e o nosso coração na palavra, nós podemos surtar de tanto problema. As pessoas suicidam porque não têm entendimento do poder de Deus na sua vida. Jesus não é o Jesus só dos crentes, não. Jesus é um Jesus universal para todos. Nós somos crentes porque Deus nos transformou em crente. Estamos em constante processo de transformação. E às vezes os problemas vêm na nossa mente, no nosso coração, que nós esquecemos quem é Deus na nossa vida. Nós esquecemos que o Senhor é maior. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. E Jesus estava ali, enquanto a tempestade enchendo o barco, ele estava dormindo com a cabeça no travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Os discípulos fizeram certo, por mais que eles estavam com medo. Aqui no versículo 38, na parte B, diz que eles o acordaram e clamaram. Lembra do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão falava: para de falar, para de incomodar o mestre. Quanto mais a multidão falava para, mais o cego de Jericó dizia: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E você, o que você está fazendo diante do teu problema? Meu Deus. Está parado? Ou está clamando? Jesus. Porque não é assim, ó, dar luz por dia. Não é assim que as coisas acontecem com toque de mágica. Se você não trabalhar, o sustento da sua casa não vai ter. Se você não trabalhar, você não vai ver o verdinho do dinheiro. E na hora, os problemas. Sabe como é que você resolve os seus problemas? No joelho, na oração, clamando: Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte e fortalece. Senhor, eu pequei, mas me levanta. Senhor, eu estou sem forças, eu estou confuso, me dá direção. Senhor, eu estou sentindo uma coisa que eu não consigo explicar. Dá-me paz no coração. Você tem clamado? Está sendo dita de dias e dias, ó. Oração, jejum, louvor, adoração, aleluias. Ó, Lucias, como foi dito, eles estavam ali presos, mas eles estavam orando, adorando. E as cadeias se romperam. Muitas coisas não têm acontecido na minha e na sua vida, porque nós estamos orando pouco, não estamos orando nada, não estamos adorando. Adorar não é cantar bonito, não é abrir a boca para mostrar o outro, mas é fechar os olhos e falar: Senhor, eu estou sentindo a tua presença, tu és maravilhoso. Aleluia. Sabe, porque a gente vê as coisas no mundo real e a gente acredita, mas no mundo espiritual a gente não acredita porque a gente não vê. Mas se você colocar fé, você vai sentir, você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Enquanto os discípulos acordaram Jesus, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme. Em outras traduções, cala-te. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Os discípulos clamaram. E quando os discípulos clamaram, Jesus na mesma hora ele levantou, repreendeu o vento e o mar. E na mesma hora houve completa bonança. Oh, glória. Olha para você ver. Eles só clamaram. E na mesma hora houve completa bonança. Aleluias. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. João 16:33. Mas era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também venceríamos. Aleluia. Salmos 42:5 diz assim: porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de
a parte dele ele já fez. O mundo espiritual, o poder já foi ativado, o véu já foi rasgado, você tem liberdade. Então, pare de colocar o seu problema maior que o seu Deus, porque o problema não é maior que Deus, não existe nada maior do que Deus. O bem sempre vai vencer, Deus sempre vai vencer, o diabo sempre vai perder. O diabo já vai ganhar na sua vida se você quiser, porque se você quiser usar o nome de Jesus na sua vida, com simplicidade, com humildade, Deus vai fazer a obra na sua vida e vai mudar a situação do seu corpo. Glória a Deus. Meu Deus. Quando Jesus falou, aquete-se, na mesma hora o vento e o mar aquietou. Os discípulos maravilhados olharam para o outro e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus olha para eles e diz: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Meu Deus. Em outra tradução, homens de pequena fé. O medo ele vem sim, nós somos seres humanos. Não vou falar que eu não sinto medo às vezes, não. Nós sentimos medo sim, mas nós não podemos deixar o medo nos dominar, não. Porque quando Jesus desceu ao céu, morreu naquela cruz, e ele falou com seus discípulos que ele ia subir, ia deixar o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo do Senhor. Sabe quando você vai num culto, que você sente um arrepio, uma presença de Deus? Isso aí é a presença do Senhor Jesus Cristo. Quando alguém canta um louvor, então um louvor ao Senhor, isso é a presença do Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo já foi deixado na terra. Nós não temos que ter medo. E se nós chegarmos a ter medo, nós temos que lembrar: eu vou clamar ao Senhor, porque Ele tem poder. Porque eu já vi a irmã sendo curada, eu já vi o fulano de tal sendo curado. Aquele irmão ali, ele fala tanto do Senhor, ele fala tantos testemunhos. Por que ele fala tantos testemunhos? Porque ele crê, ele usa a fé dele, não deixa o problema falar mais do que o Senhor Deus. Aleluia. Aleluia, na vida dele. Glória a Deus, é desse jeito, Jesus. Aleluia, nós temos que estar com a nossa casa edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24. Se a nossa casa estiver edificada sobre a areia, qualquer vento que vir, ela vai cair. A casa significa a nossa vida espiritual. Se nós estivermos focados no pastor Marco Aurélio, nós vamos cair. Se nós estivermos focados no Gideão, na Jael, em qualquer irmão, que nós vamos cair. Chega daquela desculpa assim, ó, eu saio da igreja porque o irmão, não, mas você está na igreja pelo irmão ou por Cristo? Porque quem morreu na cruz por você foi Cristo. Você pode até ter tido esse pensamento, mas deixa Deus amadurecer tua mente hoje, porque Ele veio para te curar, Ele veio para te salvar, Ele veio para te libertar. Aleluia. Às vezes a nossa vida está andando de uma forma confusa, porque nós deixamos de seguir o Senhor. Assim como já foi falado outro dia, nós viemos na igreja para cultuar ao Senhor. Não podemos confundir de vir à igreja e achar que é uma caixa de pedido de oração, que é só oração, que um pedido de oração Deus responde, mas não podemos pensar que é uma lâmpada mágica que você faz assim, ó, aí aparece Deus lá como gênio. O que você quer? 3 pedidos? Faça 3 pedidos, não. Nós podemos até pedir e recebereis. Tem vários versículos na Bíblia que falam que se a gente pedir, Deus dá. Se nós pedimos com fé, mas nós não podemos pensar que é uma lâmpada mágica que você esfrega e só faça os pedidos e vai embora, não. Porque Deus já fez tanta coisa na minha e na sua vida, que mais nos resta é agradecer. Aleluia. Você já parou para pensar que nos nossos dia a dia a gente mais reclama do que agradece? Você está comendo? Vocês estão comendo? Amém. Responde, vocês estão comendo? Vocês estão bebendo? Vocês estão tendo teto para morar? Amém. Glória a Deus. E aí, tem motivo para agradecer, não? Vocês estão respirando? Tem alguém com aparelho no nariz aqui? Está precisando de aparelho? Tem alguém que está com as vestes todas rasgadas aqui? Não tem. E se tiver, Deus muda o quadro também. O problema é que a gente deixa os problemas maiores do que Deus na nossa mente. Mas eles não são maiores. Eles só ficam maiores se a gente se colocar eles maiores. Lembra de Davi e Golias? O exército de Israel, ninguém queria enfrentar Golias porque eles estavam olhando para o tamanho. Mas eles esqueceram o Deus que estava na vida deles. Davi não, ele era pequenininho, franzino. Aquele menino no meio da mata que estava lá pastoreando ovelha, mas ele falou: eu vou no nome do Senhor. Ah, mas você é doido, Davi? O tamanho do gigante, Golias, não sei quantos metros que tinha, às vezes era do tamanho desse teto, não sei. Mas o que Davi tinha? Ele tinha fé. Ele poderia até ter temido com medo, mas ele falou: não, o meu Deus é mais poderoso. Eu conheço o Deus que eu sirvo, porque o Deus que eu sirvo
Davi matou o urso, matou leões, como diz a palavra. Então ele falou: se Deus me conduziu a matar esses animais silvestres, que na lógica humana é muito difícil de enfrentar, quem é um gigante para o Senhor? Tantas experiências que ele já viveu lá no campo, quem era o gigante? E Davi, ele não foi: eu vou matar porque eu sou Davi. Não, eu vou matar, eu vou atrás dele e ele vai morrer, mas não vai ser eu que vai matar, vai ser o nome do Senhor. Aleluia. Coloca o nome do Senhor à frente dos seus problemas em tudo. Glória a Deus. Está confuso? Deus dá direção. Está desempregado? Deus abre a porta para mim. Mas quando Deus abre a porta, lembra da casa do Senhor. Porque quando é falado aqui do dízimo e oferta, não é para enriquecer pastor, não. Porque eu tenho certeza que se vocês quiserem vir no pastor, pode vir, ele vai mostrar a transferência, vai mostrar comprovante, que ele não vai ter nada assim indo para a casa dele de luxo, como muitas pessoas falam e pensam. As pessoas criticam a obra do Senhor, falam: não, mas a igreja é para enriquecer pastor, isso, aquilo. Mas na hora que elas estão ali desesperadas, vai lá no tarô, vai lá no centro de Umbanda, vai pagar 500, 100, 200. Ah, quanto que é o trabalho? 200 reais. Não, vou pagar. Às vezes está apertado, mas paga. O diabo paga, mas para a obra do Senhor, nada. Eu não estou falando só sobre dinheiro, não, estou falando em tudo. Às vezes nós viemos para a casa do Senhor e, como a pastora Luzia disse, nós viemos e ficamos no banco e disse: Deus está falando, adore. Que às vezes usa um profeta aqui, um profeta ali, um levita, adore, porque eu quero transformar a sua vida. Aí alguém profetiza: a bênção está vindo. Aí vocês ficam lá, mas, nossa, como é que eu vou resolver aquela situação? Adorar como? O que eu vou fazer? Não, adorar. Não sei que esse povo está rindo tanto, não tem graça nenhuma, minha vida está uma merda. A gente tem a oportunidade de adorar, de clamar, mas nós ficamos prostrados. Nós esperamos o profeta vir e falar: eu te digo isso, eu te digo aquilo. Mas Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir a sábia. Nós queremos ver um profeta grandão, cheio de fogo, falando mistério, pulando, falando língua, mas Deus está usando aqui um simples vaso. Eu não sou nada, mas Deus está usando. Deus usou o louvor, Deus usou a pastora Luzia, e Deus usa até uma criança. Deus já usou até um mendigo para falar com minha esposa. Porque nós temos um mundo espiritual em cada detalhe. Se você estiver duvidando do que Deus está falando, não somente no seu coração, porque com cada um Deus fala de uma forma diferente, cada um tem um problema diferente. Se você estiver duvidando, não estiver atento, Deus vai usar até um dia para falar com você. Deus vai usar a televisão para falar com você. Deus vai usar livro, Deus vai usar uma pessoa falando na rua para você ouvir uma conversa, e você vai entender que Deus está falando com você. Você só tem que estar com os ouvidos espirituais atentos. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia, Jesus. E sobre o mundo espiritual, que ele é muito forte, que a gente não entende, mas a gente sente. Sabe como é que a gente vence o diabo? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Quando o diabo vir para o seu lado, você não tem que ter medo, você tem que resistir. Como que eu resisto? Renunciando à tentação. É tentação de pombagira, é tentação na televisão, é tentação na vida, é tentação de gastar o dinheiro de forma inadequada, é tentação de xingar, é tentação de viver de qualquer maneira, é até tentação de viver frio, de sem orar, sem clamar. Isso aí, quando você faz isso, você está sendo tentado pelo diabo de ficar achando que está tudo bem. E quando vem um ataque, você não está com a armadura espiritual. Meu Deus, aleluia. A armadura espiritual, couraça da justiça, viver em justiça. Quando você está com a couraça da justiça, o inimigo não consegue atingir seu coração. Capacete da salvação, o inimigo tenta colocar dúvidas sobre a salvação que o Senhor já fez na cruz por nós, na sua mente. Mas se você estiver com o capacete da salvação, você já vai saber que Jesus, ele disse: se você crer, será salvo, mas quem não crer está condenado. Se você crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer está condenado. Romanos 8, 31. Aleluia. Por isso que é sempre dito aqui: orar e adorar e jejuar. Porque Mateus 14, versículo 38 diz: o Espírito na verdade está pronto, mas a carne ela é fraca. Se nós não atentarmos para as coisas espirituais e ver que a palavra sendo ministrada, as coisas espirituais sendo faladas na boca de cada profeta, pensarmos que é brincadeira, que é zoeira, nós vamos cair.
Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. A carne é fraca. Então, como você vai fortalecer mais? Sua carne ou o teu espírito? Se você fortalecer o teu espírito, você vence. Mas se você fortalecer a tua carne vai fazer você pecar, vai fazer você cair, vai fazer você ficar com aquele sentimento de eu não posso ser salvo porque eu pequei. Eu não consigo alcançar porque eu tentei 3 vezes alcançar aquela vitória e não consegui. Porque você está fortalecendo a carne. Mas fortalece o teu espírito para você ver que a coragem que Deus vai te dar. Fortalece o teu espírito para você ver os lugares que você vai chegar. Fortalece o teu espírito para você ver como que é bom sentir a presença de Deus, não só no culto, mas em casa, na rua, no trabalho, é muito bom. Glória a Deus. Casa edificada na rocha. Porque quando vem o vento, se o vento soprar aqui não cai, mas coloca uma casinha de madeira ali, empilhada ali para você ver se não vir um vento forte não vai derrubar. Sua vida está edificada na rocha que é Jesus, ou nos problemas que é a casa de madeira, a casa na areia. Aleluias. Portanto, a recomendação final de Jesus Cristo é Lucas 9:23. Tome a sua cruz e siga-me. Se Jesus passou por provações nessa terra, nós que seguimos ao Senhor vamos passar por provações sim. Não é porque Deus nos odeia, não. Ele nos ama. Mas problemas não vêm só para crente, vem para os ímpios. A diferença é que os ímpios se perdem no meio dos problemas, mas o crente pode estar ali tanto atribulado, cheio de problema, mas ele fala, eu vou seguir os caminhos de Jesus. Sabe por quê? Porque eu não venho aqui esperar bênçãos materiais carnais, porque Deus pode até dar, mas o meu alvo principal é o céu, porque no céu não vai haver dor, não vai haver ranger de dente, não vai haver tristeza não, só vai haver alegria. Alegria. Quem de nós não queremos ficar alegres? Mas também é alegre eternamente. Você não vai lembrar nada dessa terra. Você vai ficar alegre, você vai ver a face do Senhor Jesus Cristo e alegre dia após dia. Lá não precisa nem de luz para você entender. A própria luz do Senhor Jesus Cristo ilumina tudo. Aleluia! Não vai ter aflição, não vai haver fome, não vai haver nada de ruim, só coisas boas. Aleluia! Que o seu foco nesta noite venha ser Jesus Cristo, amém? Coloque sobre os seus pés. Glória a Deus, aleluia. Se eu falar mais do que isso, vai ser de mim mesmo. O que Deus já tinha para falar, Ele falou. Nós só temos que colocar a nossa fé em ação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele está chamando aqui a nossa irmã Esther, Heloísa, Isabela, para estar adorando ao Senhor comigo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Santo nome, aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. Já pensou em desistir? Tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente até mesmo chorando ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor, em Jesus, como seu consolador, o teu sofrer.
ele será salvo. Você tem que perseverar até o fim para você ser salvo. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que a palavra Aleluia, glória a Deus. Amados, eu quero dar um aviso aqui. Em todos os cultos nós vamos estar avisando. Dia 31 de agosto, a conferência do Espírito Santo. Heloísa já olhou as blusas, né, Elo?